Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma conversa de adulto, Cantares de Salomão. Esse é um livro que nós podemos dizer que é um pouquinho polêmico. Há algumas interpretações em relação a ele, não literais, que são as mais comuns nas igrejas. Os próprios judeus, desde muito tempo atrás, já interpretavam esse livro de maneira não literal. Da mesma maneira que hoje na igreja cristã nós enxergamos o livro de Cantares de Salomão como a relação de amor entre Cristo e a igreja, também os judeus enxergavam dessa maneira. A diferença é que para eles essa era a relação entre Deus e Israel. Mas, se a gente for pegar esse livro para analisar ele a fundo e estudarmos ele, observarmos as palavras usadas, a gente vai conseguir enxergar um teor sexual muito grande. Sendo assim, qual o sentido desse teor tão sexual para se falar de um amor entre Deus e o seu povo? Existem três principais linhas de interpretação. A primeira é essa que eu falei dos judeus, em que eles conseguem identificar nesse texto uma relação de amor entre Deus e o povo de Israel. A segunda linha de interpretação é a linha que vai falar que essa é a relação entre Jesus Cristo e a igreja. Nessa linha eles pegam Salomão como Jesus e Sulamita como a noiva, como a igreja de Cristo. Então todas essas coisas que acontecem no livro, as pessoas que interpretam dessa maneira figurada como Cristo e a igreja, identificam que isso são coisas que ou a igreja já passou com Cristo, ou a igreja irá passar no futuro com Cristo. E a terceira linha, que é a linha literal, vai falar que esse aqui é nada mais, nada menos que uma poesia erótica, uma linguagem mais sensual que vai falar mesmo de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse livro foi escrito provavelmente na juventude de Salomão, muito antes dele escrever Provérbios ou Cantares. Então é um livro de um homem jovem apaixonado. Nesse livro tem personagens principais. Por mais que a gente ache que o personagem principal seja Salomão, na verdade o personagem principal do livro aqui é a mulher. E aí tem uma coisa interessante dentro desse livro. A mulher ela tem um papel ativo dentro da sexualidade. Aqui em Cantares de Salomão, a mulher, ela consegue expor suas vontades, ela consegue falar aquilo que ela gosta no homem, aquilo que ela gosta que ele faça nela, aquilo que ele tem que chama a atenção dela. Então, para a época, esse livro era muito mais polêmico do que hoje. Para uma cultura como é a cultura judaica, uma mulher com essa liberdade sexual de falar aquilo que ela sente, de expor aquilo que está dentro dela sobre paixão e sobre sexo, isso para eles pode ter assustado bastante, principalmente aqueles mais religiosos. Então, essa aliança, essa relação sexual, o casamento são coisas que sim, tem tudo a ver com a Bíblia e a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco. Tá, mas quer dizer que a gente não pode ler esse livro entendendo que se trata de Jesus e a noiva dele, a igreja? Bom, se a gente quiser fazer uma aplicação, tudo bem. Nós somos livres para aplicarmos as palavras da Bíblia na nossa vida de maneira que encaixe para a situação que nós estamos passando, que encaixe para aquilo que a gente quer passar para as pessoas, contanto que não fuja da interpretação. A interpretação desse livro é uma troca de declarações entre um homem e uma mulher que estão apaixonados, entre um homem e uma mulher que se casam, entre um homem e uma mulher que estão ali numa lua de mel, que estão tendo a mulher que é virgem, que está tendo suas primeiras experiências sexuais. É disso que se trata o livro. E está mostrando aqui como deve ser o amor conjugal entre homem e mulher, a liberdade sexual entre o homem e a mulher, o corpo do homem que pertence à mulher e o corpo da mulher que pertence ao homem. Tudo isso vai ser confirmado no Novo Testamento através de Paulo. O Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão é, portanto, um guia, um manual, um exemplo, uma comemoração, uma maneira de exaltar a relação sexual dentro do casamento. Porque para algumas pessoas ainda hoje a relação sexual seria só para a reprodução, mas não. A relação sexual ela está dentro do casamento para a satisfação do homem e da mulher. E isso foi feito por Deus e isso é abençoado por Deus. Para algumas pessoas o sexo ainda é tabu. Tem muita gente que não consegue falar naturalmente sobre sexo. Tem muita gente que acha que está pecando ao falar sobre sexo. Tem muitas mulheres que têm dificuldade de ter relação sexual com seus maridos porque ainda acha que o sexo é pecado ou que o sexo é algo sujo. Mas não é. Nós podemos usar esse livro aqui para levar para as igrejas essa mensagem de que o sexo é uma bênção e de que nós não precisamos
mistificar esse texto, nós não precisamos espiritualizar esse texto, tentar transformar ele em algo menos sexual porque o sexo é sujo. Não! Esse livro fala de sexo de uma maneira pura. E por que não falar sobre ele? Por que não falar da interpretação correta dele, da interpretação literal dele nas igrejas? E por que não usar esse livro para ensinar casais? Agora a gente vai para alguns trechos desse livro para você entender como fica de difícil interpretação, praticamente impossível nós interpretarmos essa visão não literal de Cristo à igreja se a gente for analisar trecho por trecho desse livro. Aqui no livro dos Cânticos, a mulher muitas vezes convida o homem para estar entre os seus seios. Em outros momentos, Salomão fala dos seios da sua esposa, ele fala do formato do corpo da sua esposa, ele admira o corpo dela. Fica um pouco difícil a gente trazer isso para Jesus e a igreja, admirar esses atributos físicos que para eles são sensuais. A mulher, por sua vez, fala também do corpo do seu marido. E ambos, inclusive, falam do sexo dos seus cônjuges. Ela fala do órgão sexual dele e ele fala do órgão sexual dela. Por que nós, numa primeira lida, sem o estudo, não conseguimos entender? Porque no hebraico não há uma linguagem muito escrachada do sexo e dos órgãos sexuais. Não há uma linguagem não há uma linguagem chula. Eles utilizam uma linguagem, como é que eu posso explicar? Disfarçada, tanto que vocês com certeza já devem ter ouvido falar que muitas vezes quando se fala em mão na Bíblia está falando do órgão sexual masculino. Então o hebraico ele vai pegar essas palavras que seriam mais pesadas e transformá-las em algo mais suave. Quando você vê, por exemplo, falar sobre a bandeira, sua bandeira que está sobre mim, essa bandeira, se a gente for olhar o significado, está falando do órgão sexual masculino. Quando se fala jardim fechado, és tu, o jardim fechado, o jardim está falando do órgão sexual feminino, que ainda é virgem, portanto é fechado, é selado. Fala também sobre o umbigo, que nesse caso não é umbigo, na tradução original, lá no hebraico, se nós formos pegar nos originais, esse umbigo trata-se de vulva, o órgão sexual feminino externo. Então, é um livro que realmente vai falar de sexo, vai falar da sexualidade, vai falar das paixões, das sensações, mas também vai falar do amor. No final do livro a gente vai ver ele explicando um pouco do que é o amor. Explicando que o amor ele não é feito por sensações, o amor não é algo que passa, o amor permanece, o amor é forte e as águas não podem apagá-lo. Porque para ele o amor é isso. É nós selarmos o outro em nossos corações, porque o selo significa que aquela pessoa pertence à outra. Um pertence ao outro, não existe mais o eu, existe agora o nós. E isso deve ser algo eterno. Esse é o amor. É essa decisão de ser do outro. Eles passam por tudo isso desde o seu período de namoro, cortejo, casamento, lua de mel, passam por alguns conflitos até chegarem no final do livro, no capítulo 8, onde eles vão falar do amor. A ideia central desse livro é o amor, é o relacionamento entre o homem e a mulher. Muitas pessoas têm casado dentro das igrejas e não têm como usufruir da plenitude do sexo, porque colocaram tabus dentro da cabeça dessas pessoas e elas não conseguem entender ainda a celebração que é o sexo dentro do matrimônio. Pode ser que para você agora seja difícil aceitar isso, porque por muito tempo da nossa vida, a gente aprende que aqui está falando de Jesus e a igreja. Então fica difícil para nós olharmos para isso e entendermos que de fato está falando de relacionamento. Então, como eu disse, se você quiser aplicar isso em sua vida, em alguns momentos pode aplicar, mas entenda o que realmente o texto está falando. A gente comete erros tão bobos, eu vejo pessoas, já vi muita gente chamando Jesus de Rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas basta que a gente leia, que a gente vai ver que é a Sulamita que é a Rosa de Saron, é a Sulamita que é o lírio dos vales, não Jesus, não Salomão. Então, uma leitura, às vezes uma observação bem feita vai fazer com que a gente erre muito menos. E eu também tenho certeza que a partir de hoje você vai parar para olhar algumas canções, algumas músicas e vai cantar elas de maneira diferente. Eu tenho certeza que você nunca mais vai cantar que quer ser como um jardim fechado, como você cantava antes. Desculpa tirar sua inocência, mas é disso que trata o livro de Cantares de Salomão. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta aqui. Se ficou alguma dúvida ainda, também pode mandar uma mensagem. Toda semana eu vou estar postando vídeo novo aqui, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.